Você já se perguntou o que realmente acontece quando alguém desaparece no Triângulo das Bermudas? Navios e aviões que somem sem deixar rastros, comunicações que são cortadas abruptamente e equipes de resgate que não encontram nem mesmo destroços. Por décadas, estas histórias alimentaram teorias que vão desde explicações científicas até intervenções extraterrestres. Mas o que acontece quando alguém entra nesse portal misterioso e consegue sair com vida para contar a história? Em dezembro de 1970, o piloto Bruce Gernon embarcou em um voo de rotina das Bahamas para Miami, sem imaginar que estava prestes a viver uma experiência que desafiaria tudo o que acreditamos saber sobre física e realidade. O que ele testemunhou não apenas o deixou perplexo, mas também forneceu uma das únicas evidências em primeira mão sobre os fenômenos inexplicáveis que ocorrem nessa região temida do Oceano Atlântico. Prepare-se para uma jornada ao desconhecido, onde a linha entre ciência e mistério se torna quase imperceptível. O Triângulo das Bermudas é uma área marítima no Oceano Atlântico, com seus vértices formados pela Flórida, Porto Rico e as Bahamas. Esta região tem sido palco de inúmeros desaparecimentos misteriosos ao longo dos séculos. Há mais de 500 anos, durante suas viagens pelo Novo Mundo, Cristóvão Colombo já registrava em seu diário algo perturbador. As bússolas se comportavam de maneira anormal naquela região, como se as próprias leis da física estivessem sendo alteradas. Foi apenas em 1964 que o escritor americano Vincent Gaddis cunhou oficialmente o termo Triângulo das Bermudas, consolidando na cultura popular um mistério que já existia há séculos nos relatos de marinheiros e aviadores. Em 1918, o SS Cyclops, um gigantesco cargueiro americano com quase 165 metros de comprimento, desapareceu sem deixar qualquer rastro. A embarcação transportava aproximadamente 11 mil toneladas de carvão e mais de 300 pessoas a bordo. O navio simplesmente desapareceu, como se tivesse sido apagado da existência. Nenhum destroço, nenhum corpo, absolutamente nada foi encontrado. As teorias para explicar o desaparecimento incluíram uma tempestade repentina, embora os registros não indicassem anomalias climáticas. Um possível ataque de submarino alemão, negado pela própria Alemanha, ou uma misteriosa sobrecarga elétrica. Mais impressionante ainda foi o incidente conhecido como Voo 19, ocorrido em 1945. 5 bombardeiros americanos, com 14 tripulantes experientes, desapareceram durante um exercício de rotina. As últimas comunicações indicavam que os pilotos estavam desorientados, com instrumentos de navegação funcionando de maneira errática. Tudo está errado. Estranho. Não conseguimos determinar nossa posição. Foram algumas das últimas palavras transmitidas. Uma aeronave de resgate enviada para procurar os bombardeiros também desapareceu nas mesmas circunstâncias. 6 aeronaves e todos os seus tripulantes evaporados sem deixar qualquer evidência física. Em dezembro de 1970, o piloto Bruce Gernon decolou das Bahamas com destino a Miami, acompanhado por seu pai e um amigo. O que deveria ser um voo tranquilo de aproximadamente 1h30 se transformaria em uma das mais extraordinárias experiências já registradas no Triângulo. Logo após a decolagem, Gernon avistou algo incomum no horizonte. Uma formação de nuvens estranha e semicircular, diferente de qualquer padrão climático conhecido. À medida que se aproximavam, a nuvem começou a se expandir com rapidez anormal, formando o que Gernon mais tarde descreveria como um túnel de nuvens. Preso em uma rota que não permitia desvios significativos devido às limitações de combustível, Gernon decidiu voar através daquele estranho túnel atmosférico. Ao entrar no túnel, a aeronave foi envolvida por uma escuridão quase total. Feixes de luz incomuns,
Diferentes do fenômeno conhecido como fogo de San Telmo, começaram a dançar ao redor da aeronave. Gernon observou linhas estranhas girando no sentido anti-horário, como se estivesse dentro de algum tipo de vórtice cósmico. Os instrumentos de navegação começaram a falhar dramaticamente. A bússola girava sem controle, como se não conseguisse encontrar o norte magnético. Mais perturbador ainda, sua percepção do tempo parecia alterada. O que ele estimou ser uma passagem de aproximadamente 3 minutos pelo túnel, na realidade, durou apenas 20 segundos, segundo o relógio de bordo. Ao emergir do túnel, Gernon e seus passageiros foram recebidos por uma densa névoa. A equipe de controle de solo de Miami não conseguia localizar a aeronave no radar, como se o avião tivesse se tornado invisível aos sistemas de detecção. Quando finalmente a névoa se dissipou e o avião reapareceu nos radares, algo impossível foi constatado. Eles haviam coberto uma distância de aproximadamente 150 quilômetros em apenas 3 minutos. Isso implica uma velocidade de cerca de 3.000 km/h, mais rápida que muitos caças supersônicos militares, em uma pequena aeronave civil incapaz de atingir nem mesmo 1/10 dessa velocidade. O voo, que normalmente levaria 1h30, foi completado em apenas 47 minutos. E como se a situação não fosse intrigante o suficiente, ao pousar, Gernon descobriu que o consumo de combustível havia sido anormalmente baixo para a distância percorrida. Como podemos explicar uma experiência tão extraordinária? Cientistas que estudaram o relato de Gernon propuseram algumas possibilidades que poderiam explicar parte do fenômeno. Uma das explicações mais interessantes envolve a formação de um vórtice em larga escala. Sob condições atmosféricas específicas, podem se formar gigantescos vórtices capazes de criar funis de ar rarefeito que, teoricamente, reduziriam a resistência ao movimento. Estes vórtices podem atingir alturas superiores a 10 quilômetros e criar condições aerodinâmicas completamente diferentes das convencionais. Este fenômeno, chamado por alguns pesquisadores de nevoeiro eletrônico, poderia explicar a velocidade anormal experimentada por Gernon, bem como as falhas nos instrumentos de navegação, afetados pelas fortes cargas elétricas presentes no vórtice. Outra teoria propõe algo ainda mais radical: a possibilidade de uma curvatura temporária no próprio espaço-tempo. Simplificando um conceito extremamente complexo, seria como dobrar uma folha de papel para que 2 pontos distantes se tocassem momentaneamente. Esta teoria poderia explicar não apenas a velocidade impossível, mas também a distorção na percepção do tempo relatada por Gernon. A localização geográfica do triângulo também oferece pistas interessantes. A região é um dos poucos lugares no planeta onde o norte geográfico cruza perfeitamente com a direção magnética do norte meridiano. Esta peculiaridade poderia criar anomalias no campo magnético terrestre que afetariam instrumentos de navegação e potencialmente outros fenômenos físicos. Alguns físicos teóricos mais ousados sugerem que Gernon pode ter encontrado uma manifestação localizada de energia escura, um conceito hipotético da cosmologia moderna usado para explicar a expansão acelerada do universo. Se esta energia desconhecida pudesse, de alguma forma, concentrar-se em bolsões específicos do nosso planeta, seus efeitos na física local seriam completamente imprevisíveis. Quanto aos inúmeros desaparecimentos na região, o Triângulo das Bermudas esconde perigos muito reais, mesmo sem recorrer a explicações sobrenaturais. Um fator muitas vezes ignorado é a extrema profundidade de certas áreas, que pode chegar a impressionantes 8.000 metros. Essa profundidade abissal poderia facilmente engolir destroços, tornando impossível sua localização, mesmo com tecnologias de busca avançadas.
A região apresenta outros perigos naturais significativos: recifes de coral traiçoeiros, a influência da poderosa corrente do Golfo, que pode criar ondas gigantes e súbitas, ondas Rogue, capazes de atingir alturas superiores a 30 metros, e poderosos vórtices que se formam no encontro de correntes marítimas. A combinação destes fenômenos naturais extremos cria um ambiente propício a acidentes. No entanto, devemos considerar que o Triângulo das Bermudas é uma das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do mundo, com centenas de embarcações e aeronaves cruzando a região diariamente. Visto por essa perspectiva, o número de incidentes torna-se estatisticamente menos significativo. A experiência de Bruce Gernon permanece décadas depois como um dos relatos mais intrigantes já documentados sobre o Triângulo das Bermudas. Um testemunho em primeira mão de alguém que não apenas sobreviveu para contar sua história, mas também registrou detalhes que desafiam nossa compreensão da física. O Triângulo das Bermudas continua sendo um lugar onde múltiplos fenômenos naturais convergem, criando condições únicas que podem explicar parte dos mistérios. No entanto, experiências como a de Gernon nos convidam a considerar que talvez ainda existam aspectos da realidade que nossa ciência atual não consegue explicar completamente. Será que nosso conhecimento da física está incompleto? Existem fenômenos naturais ainda não catalogados operando naquela região? Ou estamos diante de algo genuinamente além da compreensão humana atual? O fato é que mais de 500 anos depois de Colombo registrar o comportamento estranho de sua bússola, o Triângulo das Bermudas continua a nos fascinar e desafiar. A convergência entre ciência e mistério ali encontrada nos lembra que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, ainda existem fronteiras do conhecimento a serem exploradas em nosso próprio planeta. A jornada de Bruce Gernon, através daquele estranho túnel de nuvens, nos convida a manter nossa mente aberta. Seja qual for a verdadeira explicação para sua experiência extraordinária, um fenômeno natural ainda não compreendido, uma anomalia no espaço-tempo, ou algo completamente fora do nosso atual paradigma científico, ela nos lembra que a realidade pode ser muito mais estranha e maravilhosa do que nossos livros de ciência sugerem. Enquanto aviões e navios continuam a cruzar diariamente as águas do Triângulo das Bermudas, histórias como a de Gernon nos fazem questionar: o que realmente sabemos sobre nosso planeta? Quais segredos o oceano e a atmosfera ainda escondem de nós? E talvez a pergunta mais intrigante: quantas outras pessoas tiveram experiências semelhantes, mas não sobreviveram para contar? O mistério do Triângulo das Bermudas nos convida a uma jornada de descoberta, não apenas sobre fenômenos naturais inexplicáveis, mas também sobre os limites do nosso próprio conhecimento. Em um mundo cada vez mais mapeado e explicado, é reconfortante saber que ainda existem enigmas esperando para serem resolvidos. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora, fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.